Simp, prazer estar com vocês novamente. Hoje vamos falar um pouco do que aconteceu no PIB, ou seja, Produto Interno Bruto, em 2023. Felizmente, logramos ter um crescimento econômico de 2,9%. Mas é importante deixar claro que esse 2,9%, em grande parte pelo lado da oferta, foi por causa que o agronegócio cresceu bastante. E pelo lado da demanda, que a gente usa consumo, investimento, foi por causa da PEC da transição. Não teremos mais uma PEC da transição dando dinheiro para a população. Até porque se fizermos mais uma PEC da transição, fizer mais política fiscal expansionista, a dívida pública pode subir e fazer com que a curva de juros aumente. Então, aquilo que a gente sempre fala quando nos encontramos com o pessoal do Simp. Se eu aumentar demais o gasto do governo, eu vou pedir mais taxa de juros para comprar título. Bom, mas voltamos para o PIB. O PIB, felizmente, cresceu 2,9%, em partes por causa do agronegócio e do consumo. Temos uma notícia que não foi tão boa. O que aconteceu? Nos 3 últimos trimestres do ano, a formação bruta de capital, leia-se investimento das empresas, acabou caindo. Mas qual é o problema? Se o consumo subiu, o investimento das empresas acabou caindo. O problema é que quando o investimento da empresa cai, o PIB potencial, até onde a gente pode crescer, acaba voltando para cá. Então você fica com menos possibilidade de crescimento econômico sem acelerar a inflação. Bom, mas isso é passado, 2023. 2024 temos o quê? Felizmente, como a gente sempre fala, tenho o prazer de estar com vocês novamente, o Brasil continua sendo uma boa alternativa para investidores estrangeiros. Mas eu não tenho nossos problemas? Claro que a gente tem nossos problemas. Mas eu não sou Argentina, como a gente sempre fala, eu não sou Venezuela, eu não sou Turquia, eu não sou Rússia, eu não sou Ucrânia, não tenho um drone na minha cabeça. O gringo olha para a gente e fala: México, Índia e Brasil são 3 países que continuam tendo seus problemas, mas como eu falei, não como os problemas que nós apresentamos. 2024, o que a gente espera? Consumo deve subir um pouco. Por quê? Porque a renda do trabalhador está subindo, já vou dizer que isso é bom, mas ao mesmo tempo pode não ser tão bom. Outra, investimento deve subir, porque a despeito de ter caído 3 trimestres, as empresas não podem ficar muito tempo sem investir, porque senão acaba sucateando o parque industrial. Então o investimento deve subir também. Ajude-se aí o processo de queda de taxa de juros do Banco Central. A política monetária está diminuindo a taxa de juros. Ela está diminuindo a taxa de juros, mas aí vem um efeito que não pode ser tão positivo, que apesar de aparentar ser positivo. O que é? O nível do desemprego do Brasil está caindo. Isso é uma notícia excelente. Está em 7,4, pode bater 7, mas, como eventualmente nós até já comentamos, se começa a cair demais, não vamos esquecer, 43% da população brasileira não tem um ensino médio. Portanto, vai chegar um ponto do nível do desemprego de 6, 6,5%, que vai começar a suscitar pressões inflacionárias, porque nós não temos pessoas qualificadas para o trabalho que geralmente as indústrias estão precisando. Então, se isso acontecer, se o desemprego, que é uma ótima notícia, continuar caindo, pode fazer com que o Banco Central pare de reduzir a taxa de juros nessa velocidade de 0,5% em cada reunião. Então, isso é um ponto positivo, mas vamos levar em consideração. Cada vez que eu olho, é um conselho nosso de economista, cada vez que eu olho a taxa de desemprego, veja se ela não está caindo muito rápida. Se por um lado aumenta a renda do trabalhador, por outro lado está acabando os trabalhadores qualificados e isso pode dar uma pressão inflacionária de salário e uma pressão inflacionária de serviço, que inclusive é o que nós vimos na última saída do IPCA para fevereiro de 2024. Mas, no final das contas, esperamos um crescimento para 2024 da ordem de 1,7, 1,9, mas eu estou certo? É difícil você estar certo. É difícil você falar que vai acontecer. O que eu estou falando vale para hoje. Amanhã pode acontecer
um novo interlúdio na Rússia com a Ucrânia, trazer mais 150 mil soldados e tudo aquilo que a gente falou não vale mais. Mas se tudo der certo e condições constantes, devemos crescer de 1,7 a 1,9 e o Brasil continua sendo a bola da vez para os investidores internacionais. Câmbio deve beliscar, continuar beliscando 5, 5,10, não vai estourar, não vai para 6, não vai para 5,50 e é isso que a gente fica por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos em breve.